Bom dia! Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Isildinha Lemes de Freitas, da Escola Pastor Joaquim Rodrigues da Silva, de Língua Portuguesa da Prefeitura Municipal de São Vicente. Então vamos para mais uma aula. Vamos começar com a nossa citação da semana, ok? Para começarmos bem a semana. Ame o que você tem, antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. Clarice Lispector. Vamos aprender a valorizar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a saúde, que é a paz e a família. Vamos valorizar isso para que a gente nunca a perca, ok? Então vamos lá. Essa semana falaremos sobre fato e opinião, a distinção entre fato e opinião. O que seria um fato? Fato é uma coisa cuja realidade pode ser comprovada, uma verdade, um acontecimento, uma ocorrência. Então, fato é aquilo que pode ser comprovado, uma coisa que aconteceu, é um fato. E o que seria a opinião? É um modo particular de interpretar determinado assunto. Cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista, dependendo do fato, do ocorrido. Cada um tem a sua opinião sobre esse fato, o seu ponto de vista. Por exemplo, fato. Estamos vivendo em uma pandemia. Isto é um fato. Opinião, a minha, vai passar. Logo aparecerá a vacina, se Deus quiser, tá? Então, fato é um ocorrido, algo que acontece, uma ocorrência, um acontecimento. E opinião, como eu interpreto aquilo, como eu vejo, o meu ponto de vista. Cada um tem a sua, né? Então, eu escolhi para essa semana, para esse assunto de fato e opinião, um lindo texto para a gente pensar sobre o fato, o acontecido, e qual seria a nossa opinião sobre esse fato. O título é O Avô e o Netinho. Bastante velho já, fatigado por uma longa existência de trabalhos e canseiras, exausto de forças e doente de velhice, porque a velhice é também uma doença, estava tio Benedito, o bom e estimado velhote tio Benedito. 80 anos pesavam-lhe nas costas, como um grande fardo que ele a custo carregasse. Na sua mocidade, e mesmo durante parte da velhice, ninguém trabalhara mais do que ele. Honesto sempre, moulejando dia e noite para sustento da sua família. Não podendo fazer serviço algum, ao quebrado pela idade, veio morar em casa de Augusto, seu filho mais moço, já com um filhinho de 3 para 4 anos, o pequenino e interessante Luiz, vivo e esperto como poucos. Velho e enfermo, qual estava tio Benedito, como que volvera a primeira infância, e por isso eram precisos inúmeros cuidados com ele, que mal se sustinha sozinho, trêmulo, muito trêmulo, quase sem poder andar. Quando se sentava à mesa para o almoço e para o jantar, derramava sopa de ervilha na toalha. Quebrava os pratos e os copos, com as mãos fracas, como uma criança arteira e estouvada. Augusto e sua mulher Henriqueta aturavam-no com dificuldades, zangados, contrariados, aborrecidos, principalmente com o prejuízo diário que o pai lhes dava. Afinal, não podendo mais suportar o velho, resolveram comprar uma cuia, e às horas das refeições sentavam-no no chão, perto da mesa, dando-lhes comida naquela tosca vasilha. Quando Luizinho, pequenino, viu que o avô não se sentava mais à mesa, ficou triste, mas não disse palavra. Estranhou aquilo, porque sua almazinha desabrochava formosamente para o bem, e não se manifestou. Foi por supor que assim se fazia sempre com os velhinhos, que não se sentavam à mesa nem comiam em pratos com os outros. O pequeno Luiz era o único que verdadeiramente estimava o ancião. Próximos entre si, aquela primavera e aquele inverno, aquela criança e aquele velho, ambos na infância, ambos no crepúsculo da vida. Dias depois, Augusto e Henriqueta viram o filho entretido a brincar com alguns pedaços de tábuas, um martelo e pregos, como não tinha por costumes fazer. A mãe, estranhando aquilo, perguntou: "O que está fazendo aí, Luizinho?" "Estou fazendo um prato para dar de comer a papai e mamãe quando eu for grande e eles já estiverem velhinhos como o vovô.
respondeu ingenuamente a criança. Henriqueta e Augusto entreolharam-se, confusos, vexados e arrependidos da sua ingratidão, e de novo trouxeram o pai para se sentar à mesa em sua companhia. Desde então, trataram-no com todo o respeito, o deslevo e a consideração que os filhos devem aos pais. Figueiredo Pimentel. Então, viram o fato. Tio Benedito estava velhinho, né? Doente, depois de tanto trabalhar para sustentar a família. Aí depois a gente vai querer ver o quê? Qual é a sua opinião sobre esse fato? Os velhinhos devem ser depois menosprezados? Depois que já fizeram tanto por nós? Então a gente vai ver isso no texto. Pense sobre isso, tá? Lindo o texto, né? Então é isso. Qual será a sua opinião sobre esse fato? O respeito aos mais velhos. Em gramática, agora, a gente vai ver o quê? Pronomes, que também faz parte das 10 classes gramaticais, como nós já vimos, né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, né? Agora a gente vai ver os pronomes, que é o quê? Qual a importância, qual é a função do pronome? São palavras que substituem ou acompanham um nome, principalmente o substantivo. Para que serve o pronome? Para que a gente, num texto, não repita muitas vezes a mesma palavra. Que a gente use ou os pronomes ou os sinônimos, senão fica um texto pobre de vocabulário. Entende? Um texto monótono. Existem 6 tipos de pronomes, tá? Os pessoais, o possessivo, o demonstrativo, o indefinido, o interrogativo e o relativo. Nós começaremos pelos pessoais, do caso reto. Tem os pessoais do caso reto, tem os pessoais do oblíquo, tem os pessoais que são de tratamento, ok? Começaremos pelo do caso reto. Então, em toda situação de comunicação, seja ela oral ou escrita, há sempre 3 pessoas envolvidas, que são chamadas as pessoas do discurso. Quem são as pessoas do caso reto? No singular, eu, primeira pessoa, a que fala, do singular. A primeira pessoa do plural, nós, eu, mais alguém, a que fala. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós, com quem se fala. A primeira pessoa, não é? Situação de comunicação, fala com a segunda pessoa. A terceira pessoa, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural, que é de quem ou de que se fala. Então, o pronome é aquele que substitui ou acompanha o nome, principalmente os substantivos, né? Para não ficar um texto repetitivo, a gente usa muito o pronome. Começamos pelo pronome pessoal do caso reto, que são 3 pessoas, gente. No discurso aqui, fala com quem se fala e de quem se fala. Primeira pessoa no singular, eu. Segunda pessoa no singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então só existe 3 pessoas, tá? A que fala com quem fala e de quem se fala. A gente, em alguns lugares do Brasil, usa-se muito o você no lugar de tu. Mas a gente tem que prestar muita atenção que aí muda a conjugação verbal, que nós veremos mais para frente. Ou então usa-se muito a gente no lugar de nós. Mas, de novo, muda a conjugação verbal. Então, temos que prestar atenção nisso, tá? Somente acho que lá no sul, mas no sul é que usa-se o tu corretamente, né? Tu queres, tu gostaste da aula? Não é lindo ouvir isso e falar assim? Então, é preciso sempre na hora de ler o texto, perceber os pronomes para saber a quem eles estão substituindo ou acompanhando, tá bom? Agora a gente vai ver na ortografia. Na ortografia, nós estamos vendo ainda a separação de sílabas, né? Já vimos separação de sílabas, já vimos monossílaba, polissílaba, dissílaba, já vimos os dígrafos, encontro consonantal, encontro vocálico. Agora a gente vai ver a sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Aquela que é mais forte. As outras são átonas, que se chamam as mais fracas. Então, como por exemplo, a palavra mulher.
A sílaba er é mais forte. Então a outra é a átona. Óculos. A sílaba ó é a mais forte. Soldado. A sílaba mais forte é o da. Só que o que a gente percebe aqui? Que a sílaba ela pode ser a última, a mais forte, a antepenúltima, a mais forte, e a penúltima, a mais forte. Porque quanto à sílaba tônica, a gente começa sempre a contar da última até a antepenúltima. Não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que tenha uma sílaba antes da antepenúltima, ok? Por maior que ela seja. Então, olha, quando a sílaba tônica for a última, ela chama-se oxítona. Jacaré. A última sílaba é mais forte, ela é chamada de oxítona. Quando for a penúltima, ela é chamada de paroxítona. Macaco. Última, penúltima. É a mais forte, é a paroxítona. Quando ela for a antepenúltima, ela será proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Sílaba. Ok? Quanto à acentuação, a gente vai ver as regras mais pra frente, tá bom? Então a gente vai começar pelo menos para vocês distinguirem qual é a sílaba mais forte, se é a última, se é a penúltima, se é a antepenúltima. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ainda estou com saudades, mas a gente vai se ver se Deus quiser. Ok? Um beijo, continuem se cuidando, a pandemia não acabou, continue usando máscara, continue fazendo a higiene nas mãos e, se possível, fique em casa. E realize as atividades, tá bom? Trimestre tá fechando, o segundo. Confio em vocês. Fiquem com Deus e tchau!